Miqueias capítulo 6, nós vamos ler o versículo 8 apenas. Veja o que diz a Bíblia, a palavra de Deus, em Miqueias capítulo 6, verso 8. Diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, andes humildemente com o teu Deus. Amém. Ó Senhor, essa declaração que o Senhor nos fez mostra o que realmente é bom. E é isso que nós queremos viver, Pai. Mas para isso temos que entender a Tua palavra, ouvir a Tua voz, guardar em nosso coração e praticar aquilo que estamos ouvindo, Pai. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. E essa manhã te pedimos mais uma vez, fala ao nosso coração, ao nosso espírito, pelo poder do Espírito Santo. Usa, Senhor, a minha vida como um instrumento Teu. Dá-me desta unção para que eu possa ministrar, quebrando as barreiras de entendimento, as distrações, para que todos nós possamos dar ouvidos à Tua voz e praticarmos a Tua palavra. É o que eu te peço em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto do profeta Miqueias, se você ler o contexto do capítulo 6 todo, na verdade Deus está trazendo uma palavra de juízo a esse povo, porque era um povo que tinha se afastado de Deus. Os próprios versículos anteriores, você lê, veja, no verso 6, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso, virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Aí ele pergunta: agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? E aí Deus diz: não, as coisas são mais simples do que vocês imaginam. Muitos pecados te afastam de Deus, muitos problemas te levam para longe do Senhor, e o homem fica buscando uma solução em forma de sacrifícios. Eu tenho problemas, eu tenho pecados, então eu vou trazer milhares de sacrifícios ao Senhor. Mas a Bíblia diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Não há nenhum sacrifício que vá substituir a obediência. E é isso que realmente nos faz pecar, a desobediência ao pecado. Então, não há sacrifício. O que Deus deseja é que cesse a desobediência e que eu ouça a sua ordem e faça aquilo que Ele está me mandando. Um texto do Antigo Testamento trazendo juízo pelo povo de Deus. Talvez você pergunte: mas o que isso tem a ver comigo? Eu creio que isso tem muito a ver conosco, porque Deus está dando aqui um princípio universal, atemporal. Não é para o Antigo Testamento, não é para o Novo, é para sempre. A palavra de Deus é eterna. Você crê nisso? Então é sempre. E o conselho de Deus, a declaração de Deus aqui do versículo 8, é para todos aqueles que desejam viver de acordo com a vontade de Deus. Ele diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Veja, Deus disse o que é bom. E o que é? O que é que o Senhor pede de ti, requer de você? Ou seja, Deus disse o que é bom e Deus disse o que Ele quer de mim. Veja, nós cristãos pensamos muitas vezes em agradar a Deus. Você pensa em agradar a Deus? Todos nós pensamos em ser agradáveis a Deus, que a nossa vida seja agradável ao Senhor. Só que, às vezes, a gente faz coisas pensando que vai agradar e não vai. Você já teve essa experiência com outra pessoa? Você pensava que algo que você fez por ela ia agradar e não agradou? Pensava que um presente que você deu ela ia gostar e não gostou? Que uma atitude sua ia ser bem recebida e não foi? É muito comum esse erro, e muitos de nós erramos assim com Deus. Eu vou agradar a Deus e vou fazer uma coisa para Ele. Mas não é isso que agrada a Deus. Ele disse o que lhe agrada, e eu não faço o que lhe agrada. Eu faço o que eu acho que vai agradá-lo. E, irmãos, às vezes a gente erra feio naquilo que a gente acha, naquilo que a gente pensa que vai agradar. Você já viu um ditado
aí que diz, está crente que está abafando, né? Está crente que está agradando e não está agradando. Então, se Deus me declarou o que é bom, e Ele mesmo me disse o que Ele pede de mim, eu tenho que fazer o que Ele quer, e não o que eu quero para agradá-lo. Se Ele diz o que é bom e diz o que lhe agrada, o que eu preciso fazer é aquilo que realmente lhe agrada. E Ele diz no texto, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. 3 coisas simples demais, mas que agradam a Deus. Às vezes, a gente faz coisas complicadas para agradar a Deus. Às vezes, a gente se desdobra em coisas mirabolantes para agradar a Deus, em sacrifícios, como alguns dizem, na busca de agradar a Deus. Mas o que lhe agrada é aquilo que Ele diz. E o que Ele disse é muito simples. Veja como é fácil agradar a Deus, irmãos. As pessoas às vezes acham que é difícil ser cristão, porque é difícil agradar a Deus, como se Deus tivesse requerimentos enormes e uma lista de coisas enormes que eu devo fazer para agradá-lo. Pelo menos aqui nesse texto, a lista é composta por 3 itens apenas. E 3 itens bem tranquilos. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com quem? Com Deus. É isso que o cristão deve fazer. Essa é a vontade de Deus. É isso que realmente é bom que Ele nos declarou. E é isso que Ele requer de nós. Como eu vou viver? O texto já respondeu. O que eu vou fazer para agradá-lo? Já está aqui no texto. Ou seja, eu apenas preciso colocar isso em prática na minha vida. E a gente, às vezes, faz o difícil e não consegue fazer o fácil, irmãos. Se esforça tanto para fazer coisas que não são as coisas que Deus quer, que não agradam, enquanto as que agradam são tão simples, mas que precisam ser encaradas com seriedade. A primeira coisa que Deus diz é que você pratique a justiça. E aí eu preciso entender o que Deus entende por praticar a justiça. Porque tem muita gente que acha que pratica a justiça. Antigamente, os grupos de extermínio, você lembra disso aqui no Brasil, no Rio de Janeiro? Eles se autodenominavam justiceiros, não é? Um grupo de extermínio está praticando a justiça. Vamos sair por aí matando as pessoas. Olha, ele acha que está praticando a justiça. Mas será que é disso que Deus está falando aqui? Não. Aí vamos ao Novo Testamento entender o texto lá em Mateus, capítulo 5, no Sermão do Monte, que você conhece, no versículo número 6. Veja comigo aqui o que diz a Bíblia. Mateus, capítulo 5, versículo número 6. Está escrito, bem-aventurado, feliz, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Veja, fome e sede de justiça. Mas de que justiça? Da justiça de Deus, que ela se estabeleça. A Bíblia diz que Deus veio para julgar o mundo, que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa justiça da qual o Espírito Santo me convenceu, é essa que eu devo prezar. Eu serei feliz e bem-aventurado, como diz o texto aqui, quando eu tiver fome e sede dessa justiça que foi colocada em mim pelo Espírito de Deus. Porque Deus jamais é injusto, irmãos. A justiça de Deus é sempre perfeita. Deus não erra no seu julgamento. Quantos de nós já erraram aqui em julgar alguma coisa? Você já errou? Seja sincero. Eu julguei e depois eu vi que não era nada daquilo. Eu julguei e depois eu vi que a pessoa era inocente. Com Deus não há esse risco. O juízo de Deus é sempre correto. A Bíblia diz aqui no Salmo 89, veja só para ilustrar, no Salmo 89, no versículo 14,
está escrito assim: justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. A base do trono de Deus é justiça, está escrito aqui no Salmo número 89. Então, queridos, eu preciso entender que Deus é justo, eu preciso entender que eu só consigo praticar justiça quando eu primeiro sou justificado. Você já ouviu esse termo? O que é ser justificado? É ser tornado justo. Se eu sou tornado justo, quer dizer que eu não era justo. Não há um justo sequer, diz a Bíblia. Ninguém é justo. Mas quando o Espírito Santo me revela a justiça, Deus me justifica pelo sangue de Jesus. E eu me torno alguém capaz de praticar atos de justiça. Porque enquanto isso não acontece, por mais que eu me esforce, eu não consigo fazer nada de bom. A Bíblia ilustra isso no livro de Isaías, capítulo 64, no versículo número 6. Isaías 64, versículo número 6, leia o que está escrito: mas todos nós, ele diz todos, somos como o imundo, todas as nossas justiças como trapos da imundícia, todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Todos nós somos imundos. As nossas justiças, ou seja, o nosso senso de justiça, os nossos julgamentos são como trapos de imundícia. Sabe do que isso se refere? Eu já disse aqui algumas vezes na igreja. Naquele tempo não tinha Modse. Ainda existe Modse? Agora é o quê? Sempre livre? Qual o nome do absorvente? Eu não sei. Mas não tinha nada disso. Como é que a mulher lidava com a menstruação? Ela colocava trapos, panos, já que não serviriam mais como vestimenta. Esses trapos eram colocados para que o sangue menstrual descesse sobre eles. E por considerar a Bíblia esse período um período de imundície, esses trapos tinham que ser lançados fora, não podiam ser reaproveitados. Quando Isaías diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia, ele está falando disso. Mode-se sujo. Você que se acha justo, você é um mode-se sujo. Pode falar isso para alguém que você encontrar aí? Você é justo, né? Você acha que você é justo? Você é um absorvente sujo. É isso que você é. Sua justiça é como um absorvente sujo. Não serve para nada, tem que ser descartado. Não vale absolutamente coisa alguma. E ele inclui todos. Se o homem não for justificado, ele não tem justiça nele. Ele é imundo. Ele é um trapo que vai ser lançado fora e que não será de maneira nenhuma aproveitado. Só que a Bíblia traz um alento para nós. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, veja só o que está escrito, 1 Coríntios, logo no primeiro capítulo, capítulo 1, versículo número 30. Olha o alento que temos. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Em Cristo nós tivemos redenção. Em Cristo Ele se tornou a nossa justiça. Justificação quer dizer que Ele tomou a minha culpa. Então, enquanto sou culpado, não posso ser justo. Mas como a minha culpa foi lançada sobre Ele, Ele me tornou justo, porque não há mais culpa sobre mim. Veja que privilégio que nós temos. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo número 21, está escrito: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito o quê? Justiça de Deus. Jesus pegou o meu pecado, pegou o seu pecado, para que eu pudesse ser o símbolo da justiça de Deus. Então eu e você temos que amar a justiça, como Deus diz lá em Miqueias, no capítulo 6.
E a justiça precisa fazer parte do nosso caráter. Em 1 de João, lá no final da Bíblia, leia o capítulo 2, no versículo 29. Está escrito: se sabeis que Ele é justo, você sabe que Jesus é justo? Se você sabe disso, reconheça também que todo aquele que pratica a justiça é nascido nele. A evidência de que houve uma obra de redenção na nossa vida, de que nós fomos justificados, é que agora nós praticamos a justiça. Que justiça? A dele. E a justiça dele é diferente da justiça dos homens. A justiça dele é perdoar, buscar e salvar o pecador. E nós somos instrumentos da justiça dele. O que Deus quer de mim? Deus quer que eu ame a justiça. Foi isso que está escrito aí? Vamos ler? Miqueias? Que você pratique a justiça. Que a minha prática seja essa justiça com a qual eu fui justificado. Para exemplificar melhor, praticar justiça é andar em retidão. Ora, eu fui salvo, meu pecado foi perdoado, o que pesava sobre mim de erros foi tirado, então eu me tornei justo. Mas eu pratiquei o mal, não pratiquei? Mas eu fui perdoado, a minha pena foi rasgada, meu alvará de soltura saiu, eu me vi livre, e agora livre devo praticar a justiça, não mais o crime. Então andar em retidão é o que Deus quer de mim, que eu ande reto, que eu não ande me desviando para lá e para cá, que eu não ande por caminhos tortuosos, mas ande em retidão. Fui salvo sem merecer, agora vivo na graça do Senhor, andando em retidão como é a sua vontade, fazendo tudo para a sua glória, como a Bíblia determina para nós, colocando nele todas as minhas expectativas, toda a minha esperança para o futuro, fazendo os meus planos, incluindo Deus na minha vida, é isso que requer de mim, e honrar a Deus com a minha vida. Veja, eu era diante de Deus o criminoso. E quando a gente pensa em criminoso, a gente diz assim: poxa, longe de mim esse criminoso. Mas eu era o criminoso, você era o criminoso para Deus. E Ele decidiu expedir o teu alvará de soltura. Você está saindo das portas do presídio agora, com uma nova oportunidade pela frente. O que acontece com a maioria dos que passam por isso na vida prática e física é que 80% deles voltam a cometer os crimes e voltam para o mesmo lugar. Mas não foi para isso que Deus me salvou, para eu voltar a cometer os mesmos crimes, para eu voltar para o mesmo lugar. Deus me salvou para uma vida nova, para uma vida transformada e diferente, para a vida da justiça e não para a vida de quem foge da justiça. Hoje tem muita gente fugindo da justiça, não tem? Mas eu não fujo da justiça, a justiça me salvou, ela me foi atribuída, a justiça me foi atribuída. O que Deus requer de mim? Que eu agora pratique isso. Viva como um salvo, viva como um justificado, viva como um preso condenado que foi libertado. Não volte mais aos erros que você cometeu, aos crimes que você praticou. É isso que é bom e é isso que agrada a Deus. Ele continua dizendo no verso 8 que eu devo também amar a misericórdia. Eu preciso entender o que é isso e recorro mais uma vez ao Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, para entender o que é amar a misericórdia na visão do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, agora vamos ler o versículo 7. Logo depois, no versículo 7, está escrito assim: bem-aventurados ou felizes os misericordiosos, porque alcançarão o quê? Alcançarão misericórdia. Deus requer de mim e disse que é bom que eu ame a misericórdia. Por que eu devo amar a misericórdia? Porque eu sou um fruto dessa misericórdia. Quando Deus me justificou, e eu expliquei isso no item anterior,
Jesus morreu por mim, Ele levou o pecado para que eu levasse a inocência. Ele levou a culpa pelos crimes a mim atribuídos para que eu tivesse o alvará de soltura e recebesse a inocência. Para que isso acontecesse, Deus agiu comigo com misericórdia. Se Deus agisse comigo com justiça, estritamente falando, qual seria a justiça? Que eu fosse condenado. O que eu merecia? Ser condenado, lançado no cárcere, jogado a chave fora. Esse era o merecimento. Esse é o mérito. Mas a misericórdia é exatamente o contrário disso. É eu não receber aquilo que eu mereço. Em contraposição à graça, que é eu receber, a graça significa eu recebo o que eu não mereço. A misericórdia, eu deixo de receber aquilo que eu mereço. Eu tenho que amar isso. Veja, irmãos, você fez algo muito grave, você merecia uma surra de chinelo e fio de ferro. Gosta de fio de ferro? Quem já apanhou de fio de ferro? Quem já apanhou de varinha de marmelo? Você merecia, era merecido aquilo, mas você não ganhou o que você merecia. O que houve para com você? Misericórdia. Você deveria amar essa misericórdia. Amar de tal maneira que você passasse a agir assim na vida dos outros. Há pessoas que merecem uma boa surra sua. Há ou não há? Tem alguém, você conhece alguém que merece uma boa surra? Tem alguém do seu lado aí que merece uma boa surra. Mas eu deixei de dar essa boa surra. Eu tive misericórdia. Entendeu isso? Eu tive misericórdia. E a Bíblia diz que eu devo amar essa misericórdia. Por que eu devo amar? Argumentos bíblicos. Primeiro, no Salmo 103. Vamos ler? Salmo 103, versículo número 8. Aqui há um bom motivo para que eu ame a misericórdia. Salmo 103, verso número 8 diz: o Senhor é o quê? Misericordioso e compassivo, longânimo, que quer dizer paciente, e assaz benigno. Veja, Deus é misericordioso. Eu sou a prova disso. Você é a prova disso. Se Deus não tivesse tido misericórdia de nós, aonde estaríamos agora? A Bíblia diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são a causa de não sermos consumidos. O que eu merecia cada vez que eu abrir os olhos seria ser fulminado. Mas a misericórdia, quando se renova, impede que isso aconteça. É a razão pela qual não somos consumidos, é o que diz a Bíblia. Então eu tenho que amar essa misericórdia. Se Deus é misericordioso, amar a misericórdia equivale a amar a Deus. E veja, Deus se agrada mais da misericórdia do que de sacrifícios. Da mesma maneira que 1 Samuel 15, 22 diz que Deus não quer sacrifícios, mas quer obediência, a Bíblia também diz em Mateus, vamos ler capítulo 9, verso 13, que Deus gosta mais da misericórdia do que do meu sacrifício. Mateus capítulo 9, versículo número 13, está escrito: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Olha o significado disso que Jesus está nos dizendo. Deus está dizendo que o que Ele quer, como disse lá em Miqueias, o que eu peço de você, o meu requerimento de você, o que é bom, é que você ame a misericórdia. E Jesus está dizendo: Deus quer que você seja misericordioso, mais do que você sacrifique. Veja, o que eu quero é misericórdia. Quem está dizendo isso? Deus. Deus precisa da minha misericórdia? Você pode ser misericordioso com Deus? Faz: Deus, não vou te bater hoje não.
Pode fazer isso com Deus? Não, não pode. Então, quando diz Deus quer misericórdia, ele quer dizer que Ele quer que você pratique misericórdia. É ou não é? Mais do que holocaustos. O que são holocaustos? Sacrifícios. Mas existem pessoas que se sentem mais confortáveis fazendo sacrifícios do que sendo misericordiosas. Ou seja, estão dando para Deus aquilo que Ele não quer. Estão dando para Deus aquilo que Ele não pediu. O que Ele pediu? Misericórdia. Ah, mas eu não quero, eu quero ser implacável com as pessoas. Ah, mas eu trago aqui um sacrifício, pastor, olha o tamanho do cheque que eu vou dar para a igreja. Olha, pastor, eu vou ficar aqui nessa igreja, eu vou trabalhar igual um condenado, eu vou dar os meus dias, todo o meu tempo livre vai ser para a igreja. Mas eu não quero ser misericordioso. Mas o que Deus quer de você? Seu tempo livre? Sua alta importância em dinheiro? Ou que você seja misericordioso? O que Deus prefere aqui? Prefere que você seja misericordioso. Porque Ele foi muito misericordioso com você. Ele não deu o que você merecia. E quando você anda por aí dando aos outros o que eles simplesmente merecem, você não está nem um pouco parecido com Deus. É isso que Ele está ensinando aqui. O que Ele requer de nós é muito simples. É simplesmente que eu faça com os outros o que Ele faz comigo. Tem um ditado no mundo que diz, não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Conhece esse ditado? O ditado de Deus é diferente. Faça com os outros o que eu tenho feito por você. E aí? É mais complicado ainda, né? O ditado de Deus é mais complicado. Faça com os outros o que eu tenho feito com você. Faça com as pessoas da mesma forma que eu tenho feito. Toda a misericórdia que eu dei a você, dê também a outra pessoa. Porque a misericórdia tem o poder de nos aproximar. Veja, em Lucas capítulo 10, vamos ler aqui. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo número 10, versículo 36 e 37, uma passagem que você conhece, outro dia preguei aqui sobre ela. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, verso 36, diz assim: qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Lembra de onde está essa passagem? Qual é a história aqui contada? O chamado bom samaritano, não é? É a história que Jesus contou, e ele disse que passaram religiosos por aí, passaram sacerdotes, passaram levitas, ninguém fez nada pelo cara que estava caído na estrada. Até que passou um samaritano discriminado, né, jogado de lado, que ninguém dava nada por ele, e ele parou, desceu, pegou o cara, cuidou dele, levou para o hotel, cuidou, fez tudo bonitinho, e ele está contando essa história para todo mundo, mas especialmente para o fariseu, para o doutor da lei, que estava ali diante dele. E ele pergunta para o doutor da lei, quem você acha que foi o próximo? A tua dúvida não era saber quem era o teu próximo? Nesse caso aí, quem foi o próximo desse cara que estava todo quebrado na estrada? Ele disse, foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Ao atender aquele homem que ele não conhecia, que ele não sabia nada sobre sua vida, se era bandido, se era bom, ao atender as suas necessidades daquele momento, o homem foi movido por misericórdia. Então, veja, quando agimos com misericórdia, nós nos tornamos o próximo da outra pessoa. Quem foi o próximo? O que agiu com misericórdia. Então, quando damos a misericórdia que recebemos, nos aproximamos das pessoas, ao invés de nos afastarmos dela. O que Deus requer de mim? Que eu pratique a justiça, que eu ame a misericórdia. E essa misericórdia, na verdade, também não é diferente, irmãos, da caridade, sabe? Da caridade tão falada por aí, que até torna o homem orgulhoso. Né? Existem pessoas que são orgulhosas por causa da sua caridade. Existem religiões baseadas na caridade, que garantem ao homem um pedaço do céu porque ele fez algum tipo de caridade. Mas a Bíblia deixa claro que até as coisas boas que a gente faz não veio de nós, porque a nossa natureza não é boa. Bota na tua cabeça, todas as tuas justiças são como trapos de imundícia. Lembra da história do absorvente?
você não é bom, você não tem uma natureza boa, você nasceu com uma natureza maligna. Todo aquele que não está em Cristo, que não é filho de Deus, é filho do diabo, a Bíblia diz isso. Não tem meio termo, ou é filho de Deus ou é filho do diabo. Não tem filho de chocadeira, entendeu? A Bíblia diz, é assim que funciona. Então, ninguém é justo. E quando eu faço uma caridade, quando eu faço alguma coisa boa, é porque Deus de antemão preparou isso, fez isso. A Bíblia diz, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem lá do alto, do Pai das nuvens, do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança, nem variação. Então é nele, ele que dá para que eu faça. Então, quando eu sou misericordioso, o cara que foi lá e atendeu o samaritano, ele não merece uma estátua, uma medalha, uma placa, porque aquilo também foi dom de Deus. E o que diz a Bíblia em Romanos, capítulo 12, no versículo número 8, é o seguinte: o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Paulo está falando no capítulo 12 dos dons espirituais. Começa aqui no versículo 3. O que é um dom? Dom é uma coisa que eu tenho ou é uma coisa que eu recebi? No sentido bíblico, dom é um presente de Deus. Todos os dons da igreja foram dados à igreja pelo Espírito Santo. Se você tem o dom de curar, foi Deus que te deu. Se você tem o dom de cantar, foi Deus. Se você tem o dom de pregar, foi Deus que te deu. Se você tem o dom de contribuir, o dom de orar, o dom de interceder, foi Deus que te deu. E se você tem misericórdia, porque foi Deus que te deu. E isso, então, deve ser exercido com alegria. Paulo diz aqui como é que a gente deve exercer o dom. Como é que a gente deve fazer uso do dom, do presente que recebemos. E quando ele fala da misericórdia, ele diz, você deve fazer uso dessa misericórdia com alegria. Não com pena de você mesmo, não querendo a atenção dos outros, não querendo reconhecimento, não fazendo propaganda do que faz a tua mão direita para a sua mão esquerda. Você deve fazer com alegria. Isso não traz salvação, porque você já é salvo. Deus só dá dons aos salvos. Talentos Deus pode dar a qualquer um, mas dons só do Espírito, o Espírito só para os salvos, entende isso? Então você deve exercer com alegria. Mas o texto lá em Miqueias, ele vai continuar dizendo que eu devo também andar como? Humildemente com o meu Deus. 3 coisas, Deus diz, são boas, e eu peço de você, pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente comigo, com o teu Deus. Primeira coisa, vamos voltar lá em Mateus capítulo 5, fazer uma correlação disso também com o Sermão do Monte. Veja como Jesus fala dessas coisas. Mateus capítulo 5, agora no versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o quê? O reino dos céus. De quem é o reino dos céus? Dos humildes de espírito. O que Deus requer de mim? Que eu ande humildemente com Ele. Bom, irmãos, tem pessoas que têm dificuldade em ser humildes. E o que é ser humilde? O que é ser humilde não é... Ser humilde não é usar roupa feia, tá bom? Ser humilde não é usar roupa rasgada. Tem nada a ver com humildade isso aí. Ser humilde não é morar numa casa pobre, pode ter pobre orgulhoso. Você conhece algum? Eu conheço um monte. Entendeu? Então, ser humilde não tem nada a ver com financeiro, com roupa, com aparência. Ser humilde não tem nada a ver com isso, né? E Deus diz assim, o que eu quero de você, que você ande humildemente comigo. E é interessante porque parece algo tão óbvio, né? Andar com Deus. Estou aqui abraçado em Jesus. Jesus está comigo. Oh, Jesus, te amo. Vou andar com Jesus. Dá para andar com Jesus sem ser humildemente?
Dá? Eu vou andar com Jesus orgulhosamente. Jesus, você fica aqui atrás que primeiro vou eu, tá? Eu é que tenho que ser notado primeiro, Jesus. O senhor não precisa não, o senhor fica aqui, está comigo, já está comigo, está com Deus, entendeu? Você fala para Jesus assim. Então, o senhor anda comigo aí, mas quem aparece sou eu, quem é a estrela sou eu é que ando de salto alto. Não dá para andar com Jesus assim, dá? Parece então uma redundância, andar humildemente com Deus. Se é com Deus, só pode ser humildemente. Como é que eu vou andar com Deus cheio de rei na barriga? O rei não está na minha barriga, está do meu lado, entendeu? Então não tem como andar com Deus se não for humildemente. E humildade, irmãos, como eu disse, não tem nada a ver com roupa, não tem nada a ver com dinheiro. Humildade é um exemplo que Jesus deixou para a gente, de vida, de comunicação, de postura, de atitude, diante do rico, diante do pobre, diante das dificuldades, diante das coisas boas, diante de tudo. Como eu reajo diante da vida em todos os sentidos, não pensando mais do que convém a respeito de mim mesmo. Isso é um primeiro sinal de humildade. E o exemplo quem deu foi Cristo. A Bíblia diz, ele não usou por usurpação o ser igual a Deus. Está lá em Filipenses capítulo 2. Antes, a si mesmo se esvaziou, se humilhou, assumiu a forma de servo. Ou seja, ele tinha o direito de assumir a majestade, mas ele decidiu abrir mão e assumir uma forma menor. Essa é a humildade. Ele abriu mão de um direito que tinha, abriu mão de um poder que possuía, de uma autoridade, e deixou de lado. Jesus não dá carteirada em ninguém. Lembra desse negócio de dar carteirada? Sabe com quem você está falando? Coronel fulano de tal, general ciclano, o deputado, o juiz, o senador. Jesus não dá carteirada em ninguém, não precisa. Pelo contrário, ele abre mão do título, ele abre mão, né, do direito. Eu sou Deus, ele abre mão, eu sou homem, eu choro, eu sento com vocês, eu converso, eu sinto fome, eu passeio, a gente come junto, a gente senta na mesa. Jesus abriu mão, e esse é o exemplo que ele dá para a gente. O exemplo da humildade é ele que deu, se esvaziar, dar honra apenas a Deus. Então, o que Deus requer de mim, que eu ande humildemente, é que eu reconheça a minha fraqueza, que eu reconheça a minha limitação, que eu não me ache, irmãos. O problema é a gente se achar. E o que adianta eu me achar e Deus não achar a mesma coisa? Veja, já é chato quando a gente se acha e os outros não acham. Né? Eu teve experiência assim no trabalho, lá no colégio, eu sou o melhor aluno, e ninguém acha isso. Eu sou o cara mais bonito da sala, e ninguém acha isso, só você e o seu espelho. Né? E aí? Já é chato a beça isso, né? Eu acho que eu sou o cara, e não é o cara. Eu sou o melhor da rua, e os vizinhos te odeiam. E aí? Agora imagina diante de Deus. Eu acho, mas Deus não acha. E aí? O que eu faço? Então, amados, andar nessa humildade é reconhecer que eu não sou nada, que eu sou fraco. Mas, como disse Paulo, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Veja, Deus não pega o que eu tenho para fazer alguma coisa. Deus faz alguma coisa com aquilo que Ele me dá, porque até o que eu penso ter foi Ele que me deu. Então, andar humildemente é abrir mão, é se esvaziar, como Jesus fez, é reconhecer fraquezas, reconhecer limitações, reconhecer que eu não posso muita coisa, que eu não sei muita coisa, que tem sempre alguém que pode me ensinar alguma coisa. Você veja, um dos maiores sinais de orgulho é eu achar que eu sei tudo. Um dos maiores sinais de orgulho é eu achar que eu não preciso mais aprender nada. Eu não preciso mais ouvir pregação. Eu sei a Bíblia de cor. Deus me usa. Não preciso ouvir nenhum outro pregador. Por quê? Não tem mais nada para alguém me acrescentar. Porque Deus fala comigo, eu ouço. Esse é o primeiro sinal de que tem algo muito errado acontecendo.
E andar humildemente com Deus, quando isso não acontece, a consequência é não andar com Deus. Porque, como eu disse aqui, só dá para andar com Deus se for humildemente. Se chegar o orgulho, eu me afasto imediatamente de Deus. Mas a humildade me aproxima dele. O que disse o Senhor Jesus? Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Graça é aquilo que eu recebo sem merecer. Aos humildes ele concede o que eu não mereço. Aos soberbos ele resiste, ele me afasta. O orgulho é o que mais afasta alguém de Deus, porque só há como andar com Deus se for com humildade. Com orgulho eu posso pensar que estou com Deus, posso pensar que Deus está comigo e Deus não mais está comigo. Eu lembro sempre de Sansão quando eu penso sobre isso. Sansão tinha tudo para dar certo, mas ele era tão forte, ele era tão poderoso, ele era tão Sansão, até o nome está no aumentativo, né? Que ele pensou, eu não preciso mais de Deus. Foi nesse dia que ele caiu, irmãos, e caiu feio, né? Então não há como andar com Deus se não for em humildade. E para a gente encerrar, eu quero deixar contigo Isaías 57 para reflexão. Isaías 57, versículo 15, está escrito assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com quem? Com o contrito, o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha o contraste. Deus que está lá no alto, que habita lá no alto, também habita num coração do humilde, também habita no coração do abatido, do contrito, para o levantar, para o vivificar. Se você está para baixo, meu irmão, sabe o que eu receito para você? Viver na presença de Deus. Deus te bota para cima. Se você está para baixo, está deprimido, abraça a Deus e não larga. Amém? Ele habita no teu coração e Ele certamente te bota para cima. 3 coisas. Eu vou te mostrar, eu vou te declarar o que é bom. Eu vou te declarar o que eu quero de você. Simplesmente que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande do meu lado humildemente. Esse é o plano para a gente. Amém? Vamos andar assim? Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, ajuda-me, ó Deus, um coração quebrantado e humilde, não rejeitas, Senhor, estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos, a chover perdão e graça,
Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vamos orar, irmãos. Você viu o que disse aqui? Lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Por misericórdia nós clamamos. Você que precisa desse amor, dessa misericórdia, põe a mão no teu coração, faça uma oração junto comigo, uma oração sincera a Deus, dizendo: Pai, eu não sou nada, eu não tenho nada que não tenha vindo do Senhor. Por mim mesmo, Senhor, eu não tenho mérito algum. Se alguma coisa faço de bom é porque o Senhor faz através da minha vida. Eu preciso da tua misericórdia. Eu clamo por misericórdia, Pai. Eu preciso do teu amor, da tua graça, meu Deus. Eu preciso de ti. Lava-me, Senhor. Fala com Deus. Lava-me, Pai. Lava-me de todo orgulho. Lava-me de toda vaidade, Pai. O que eu preciso de fato é aquilo que é bom, que o Senhor me declarou. Meu Deus, que eu possa praticar a justiça, que eu possa amar a misericórdia, que eu ande humildemente com o Senhor. Deus, não deixa que eu me exalte, não deixa que eu me eleve, Senhor. Que eu possa viver debaixo do Senhor, debaixo das tuas asas e da tua proteção. Lava-me, Jesus, lava-me, Senhor. Clamo pela tua misericórdia. Eu quero, eu preciso do teu amor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus encha a tua vida com o Espírito Santo. Que Ele renove sobre você a bênção, a proteção. Que Ele te fortaleça. Que Ele transforme você. Que Ele faça a tua vida ser útil diante dEle. Que você siga nos seus caminhos. Que você faça aquilo que agrada a Deus. E pare de fazer aquilo que não lhe agrada. É o que eu clamo e oro por mim e por você, em nome de Jesus, amém. Louve ao Senhor com alegria. Confesso a ti, Senhor, fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir. Ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde. Não rejeitas, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Obrigado, Jesus. Lava-nos, Senhor. Recebe o nosso culto esta manhã. Glória a Deus.